Fala galera, beleza? Professor Ferdinando aqui na área e hoje a nossa aula vai falar sobre produtos notáveis, mais especificamente o quadrado da soma. Produtos notáveis. O nome produto tem a ver com o resultado de uma multiplicação e notáveis é porque merecem ser notados. Vamos ver um pouquinho melhor sobre isso, começando com uma perguntinha. Primeiro, verdadeiro ou falso? A mais B, entre parênteses, elevado ao quadrado é igual a A quadrado mais B quadrado. Pausa um minutinho o vídeo aí, pensa um pouquinho, responde para mim. Tá, se você falou verdadeiro, é muito provável que você tenha pensado na seguinte ideia: pega esse 2 e distribui ele aqui em cima, o 2 do quadradinho ali, distribui ele aqui em cima do A e do B e fica A ao quadrado mais B quadrado. Bom, se você pensou isso, meu amiguinho, minha amiguinha, você provavelmente decora algumas regrinhas de matemática, mas às vezes sem entender muito bem o que está acontecendo. Então, peraí, já estou te induzindo a um certo raciocínio, né? Vamos primeiro fazer um teste para a gente ver se o negócio funciona com alguns números. Vamos supor, por exemplo, que A vale 1 e que B vale 2. Então, A mais B, eu vou colocar 1 mais 2 ali, né? E A quadrado mais B quadrado ficou 1 quadrado mais 2 quadrado. Então, eu vou começar juntando aqui, né? Junta o 1 com o 2, a gente tem 3. 3 ao quadrado. E do outro lado, ó, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Bom, 3 ao quadrado, galera, é 9, né? 9 igual 1 mais 4, 5. Galera, isso daqui é falso. Ou seja, se eu achei o que a gente chama em matemática de um contra-exemplo, é falso que A mais B, entre parênteses, elevado ao quadrado, é igual a A quadrado mais B quadrado. Então, para facilitar um pouco a nossa notação, em vez de eu ficar falando A mais B entre parênteses, eu já vou jogar de cara a seguinte fala para vocês. Este lado esquerdo aqui é o que a gente vai chamar de quadrado da soma. Enquanto esse lado direito aqui é o que a gente chama da soma dos quadrados. Então, galera, entenda, o quadrado da soma é diferente da soma dos quadrados. Aqui é o quadradinho de uma soma e aqui é a soma dos quadrados. Tá bom, mas aí agora fica a pergunta, né? Se é diferente, beleza, mas e se eu tiver que desenvolver o quadrado da soma em algum exercício? Como que eu vou fazer isso? Vamos pensar aqui comigo, ó. Eu preciso desenvolver o quadrado da soma. Preciso fazer A mais B e elevar isso daí, essa soma, ao quadrado. Pensa um minutinho. Quando eu falo para você assim, 7 ao quadrado, primeira coisa que você pensa é 7 vezes 7, não é? 7 vezes 7, 49. Beleza. Só que às vezes a gente tem que trabalhar com algumas expressões algébricas que a gente vai precisar para desenvolver a teoria de diversos outros assuntos. Mas a lógica que está por trás é exatamente a mesma. A mais B ao quadrado nada mais é do que a gente fazer A mais B vezes A mais B. Ou seja, utilizando a propriedade distributiva da multiplicação sobre a soma, a gente tem o seguinte, vamos fazer aqui, A vezes A ao quadrado, A vezes B, A, B. B vezes A ficaria BA, que é a mesma coisa que AB, porque são dois números reais aqui multiplicando. B vezes B fica B ao quadrado. Agora, pessoal, percebam uma coisa aqui no meio. AB mais AB são dois termos que, na verdade, eu consigo escrever agrupando. Ou seja, eu consigo escrever A mais B ao quadrado da seguinte forma. A ao quadrado mais AB mais AB, 2AB, mais B ao quadrado. Isto daqui é o resultado do quadrado da soma. Tudo bem? Agora, vamos pensar o seguinte. Esse resultado aqui, a gente também tem uma interpretação geométrica interessante.
Vamos ver. Pensa assim. Pergunta. Qual a área de um quadrado com lado medindo A mais B? Pensa aí um minutinho. Pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho. Pausou? Ó, agora vamos pensar o seguinte. Imagina essa situação aqui do lado. Fiz um quadradão e esse quadradão, ó, repara que aqui é A e aqui é B. Ou seja, o lado dele aqui é A mais B. Então, eu estou imaginando que isso aqui é um quadrado, né? Os cantos aqui têm ângulos retos. Um quadradão, certo? Um quadradão aí de lado A mais B. Tá. Agora, vamos pensar na área desse quadrado. A área desse quadrado é a área de um quadrado, é lado vezes lado. A mais B vezes A mais B, não é? Que é a mesma coisa que a gente fez ali antes. Mas, gente, percebam o seguinte, olha que interessante, ó. Se a gente pegar aquela figura e decompor da seguinte forma, eu pego esse meu quadrado maior e eu vou dividir em áreas menores. Tenho aqui uma área 1, que é um quadrado de lado A. Tenho aqui uma área 2, que são dois retângulozinhos de base A e altura B. E tenho aqui uma área 3, que é um quadradinho de lado B. A área de um quadrado de lado A vezes A, é A quadrado. A área de um retângulo de base A e altura B é AB. Só que note que eu tenho AB aqui e também aqui. E aqui um quadradinho de lado B, a área é B ao quadrado. Ou seja, galera, como a soma das áreas 1, 2 e 3 formam um todo, a gente tem o seguinte, A mais B ao quadrado, que é o que a gente já tinha visto anteriormente, pode ser escrito como A quadrado mais 2AB mais B quadrado. Isso daqui é exatamente o que a gente fez anteriormente, só que agora com uma ideia mais geométrica por trás. Galera, aqui agora eu vou te falar uma coisa, ó. Sempre que você tiver que fazer o quadrado de uma soma, você pode fazer pela distributiva? Pode. Porém, eu vou te apresentar uma regrinha prática que você pode fazer em algumas situações para ganhar um pouco de tempo. É obrigatório usar essa regra prática? Não, mas ganha um pouquinho de tempo em algumas situações. Vamos lá. É assim. Se eu tiver que fazer o quadrado de uma soma, quadrado da soma, eu vou ter aqui um primeiro termo, que é o que está antes do mais, e um segundo termo, que é o que está depois. Vai ficar assim, ó. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Ó, repete comigo. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Pausa o vídeo e repete uma vez você sozinha. Tá, espero que você tenha repetido, senão ficou só um intervalinho sem graça, mas vamos lá. Isso daqui é uma regra prática para você ganhar tempo na resolução de alguns probleminhas. Eu vou mostrar 2 exemplos aqui para vocês e vou resolver das 2 maneiras para ver se você entendeu bem a nossa aula. Então, primeiro, desenvolva os produtos notáveis. Item A, x mais 7 elevado ao quadrado. Bom, primeiro eu vou usar a ideia da distributiva. Eu vou colocar x mais 7 vezes x mais 7. Ou seja, fazendo aqui a distributiva, x vezes x, x vezes 7. 7 vezes x, 7 vezes 7. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 7... 7x. 7 vezes x, 7x. 7 vezes 7, 49. Ou seja, o resultado desse quadrado é x ao quadrado mais 7x com 7x, 14x mais 49. Legal, essa é a nossa resposta. Agora, se eu quisesse usar a regra prática, como seria? Vamos ver. Para fazer isso daqui usando a regra prática, a gente lembra que é o quadrado do primeiro termo, então x é o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é 7, mais o quadrado do segundo termo. Ou seja, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes 7, 14x, mais 7 ao quadrado, 49.
Perceba que chegamos no mesmo resultado. Legal? O método de resolução, por enquanto, galera, é você que vai escolhendo aquele que você vai se acostumando. É importante você ter entendido que um e o outro estão relacionados porque chegam exatamente no mesmo resultado. Vamos ver aqui um segundo exemplo? Ó, pausa o vídeo, tenta você fazer sozinho. E aí, será que você conseguiu? Vamos agora conferir o resultado? Ó, primeiro eu vou fazer pela distributiva. Vamos junto? Ó, 2x mais 3y vezes 2x mais 3y. Que é a ideia natural de quando a gente eleva algo ao quadrado. Vamos multiplicar aqui termo a termo? Bora lá? Vamos ver. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Mais 2x vezes 3y, 6xy. 3y vezes 2x, também dá 6xy. 3y vezes 3y dá 9y ao quadrado. Com isso, nós chegamos em 4x ao quadrado. Agora, olha só, vou agrupar esses dois termos, ficam 12xy mais 9y ao quadrado. Legal, legal, legal. Ah, estão pegando o jeito, né, galera? Tenho certeza. Vamos lá, mais um último, que é esse mesmo, só que agora usando a regrinha prática. Vamos lá. Se eu for usar a regrinha prática, vamos pegar o quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é 2x. Então, eu vou ter que fazer 2x ao quadrado. Aí, Ferdi, se eu esquecer desse parênteses, aí você vai acabar errando o exercício, porque o quadrado não é só do x, é do 2 também, tá bom? Mais 2 vezes o primeiro termo, que é 2x, vezes o segundo termo, que é 3y, mais o quadrado do segundo termo, 3y ao quadrado. Ou seja, vamos lá. 2x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4x ao quadrado. Agora só o x está ao quadrado, ok? Mais 2 vezes 2x, 4x, vezes 3y, 12xy. Mais 3y ao quadrado, o quadrado de 3 é 9 e o y fica y ao quadrado mesmo, tá bom? Ou seja, chegamos no mesmo resultado. Galera, espero que vocês tenham entendido bem esses exemplos que eu passei e a teoria da nossa aula de hoje. Então, um abraço para vocês e até mais.